Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Você recebeu um e-mail que eu te mandei, do Brickman? Sim, a coluna do Carlos Brickman dessa semana no Observatório da Imprensa. Esculhambando com a Rede Bandeirantes. Olha, o Brickman acabou de sair do ar agora, que estava conosco até agora, e faz severas críticas ao comportamento da Rádio Bandeirantes. O que eu endosso completamente o que ele disse a respeito do Grupo Bandeirantes. Eu estou chocado com o que está acontecendo. Mas você tem um entrevistado que já está no ar com você. Pois é, então, deixe-me fazer então as honras da casa mais uma vez. Eu quero primeiramente já agradecer a participação e quero dizer que eu estou aqui com o Hugo Botelho, que é narrador esportivo. Ele nasceu em Lavras, no sul de Minas, e lá naquele estado ele iniciou a sua carreira e passou por diversas emissoras do interior, entre elas a difusora de Poços de Caldas. A partir do ano de 2003, ele veio atuar em emissoras aqui do estado de São Paulo, entre elas a 9 de Julho e a Capital. E depois de um namoro aí com a própria Rádio Bandeirantes no ano de 2005, ele passou a integrar a equipe da 105 FM e foi narrador titular até 2012. E de lá ele se transferiu para a equipe esportiva da Rádio Bradesco Esportes. Paralelo a esse trabalho no rádio, o Hugo Botelho narra em televisão no canal Band Esportes e no FX, né, agora antes da Fox se estabelecer aqui como canal esportivo, né, no Fox Sports, e na internet ele presta serviços ao Portal Terra. Hugo Botelho, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a você, Rodney, um abraço a todos, eu que agradeço o convite. Pois é, a gente vai falar sobre várias questões aí do rádio esportivo, mas eu não poderia deixar também, Hugo, de falar sobre a questão da Rádio Bradesco Esportes. Então, todo mundo já é conhecimento total aí, tudo que aconteceu, não só na Bradesco Esportes, como no Grupo Bandeirantes. E na época em que os anúncios começaram a ser feitos, eu li várias manifestações de profissionais da própria Bradesco, e uma delas que me chamou a atenção dizia que o dia 31 de julho foi um dos dias mais tristes lá da redação da emissora. No teu caso particular, como é que foi esse dia para você, Hugo? Olha, foi o dia mais triste da minha vida profissional, eu posso dizer isso, né? Porque eu tenho 25 anos que eu trabalho no rádio, comecei muito cedo trabalhando em rádio lá em Lavras, igual você já citou, e até então eu não sabia que era ser demitido. Né? Durante toda a minha carreira eu fiz um caminho de receber convites, né? Durante todo o tempo eu comecei na Rádio Rio Grande FM em Lavras, fui convidado a me transferir para a Rádio Cultura, AM, fiquei lá no período de 8 meses, aí souberam que eu não estava muito feliz na rádio, me convidaram para voltar para a Rádio Rio Grande FM, eu voltei, fiquei mais um período trabalhando nessa rádio, aí decidi me afastar um pouquinho do rádio. Durante 3 anos eu fui para uma outra profissão, aí quando não estava legal eu retornei, aí rapidamente eu fui convidado pela Rádio Cultura para voltar e fazer aquilo que eu queria, que era narrar futebol, e comecei durante pouco tempo narrando futebol, fui convidado pela Rádio Minas de Divinópolis, fui para Divinópolis, fiquei 2 anos, aí eu fui convidado para me transferir para Poços de Caldas, para a Rádio Difusora de Poços, e ali eu comecei a desenvolver um trabalho em 98, e logo depois começaram a surgir alguns convites para outras emissoras aqui do interior de São Paulo, tudo, mas não era nada tão legal assim que me fizesse sair de Poços, até que veio um convite para dividir o tempo, né, fazer uns freelancers para a Rádio 9 de Julho. E aí eu comecei a trabalhar, igual você disse, em 2013 em São Paulo, no jogo CRB e Palmeiras, na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro jogo que eu transmiti para o Rádio Paulistano. E quando a equipe se transferiu para a Rádio Capital, mais um convite. Eu fui convidado para fazer a primeira partida da nova equipe da Rádio Capital, que foi São Caetano e Palmeiras. Coincidentemente, no mesmo dia que entrou no ar o trabalho da 105 FM. Eu queria pedir um pouquinho de desculpa para vocês. Eu estou bastante gripado, bastante afônico e às vezes a voz pode falhar um pouquinho. E isso foi no mês de abril de 2005. Em novembro de 2005, no Corinthians 7 Santos 1, eu estreava na 105 FM a convite do Lélio, indicado pelo Sérgio Patrick. Nesse período, o Sérgio Patrick, que é o coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes, nesse período houve um convite do Patrick para que eu fizesse um piloto para a Rádio Bandeirantes, e depois eu fiz uma semana depois, o piloto foi Goiás e Corinthians, uma semana depois
eu fiz um jogo entre Atlético Paranaense e Santos. A rádio tinha uma negociação com o Ulisses Costa, essa negociação vingou, e o próprio Sérgio Patrick me indicou ao Lélio Teixeira para 105, que o Everaldo havia saído da 105. Então veio mais um convite. Aí eu estreava em 6 de novembro na 105 FM. E depois de 6 anos e meio, receberam alguns convites, mas nada era tão legal quanto continuar ali na 105 FM. Aí eu recebi um convite de um projeto muito legal da Bradesco Esportes FM. E me transferi para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, durante todo esse período, eu, na verdade, recebi convites de trabalho. Eu não sabia o que era uma palavra de demissão. E o que é muito interessante, todos os locais que eu trabalhei, todas as empresas, eu recebi convite para retornar. Sempre deixei as portas abertas. Eu acredito ter deixado também na Bradesco Esportes FM, mas não deixou de ser um dia triste, até pelo relacionamento que eu tinha com todos na redação, praticamente todos, na redação da Bradesco Esportes FM. Então foi realmente um dia muito, profissionalmente foi o dia mais triste da minha vida. Hoje está completando 11 dias, Eu até então não sabia o que era ficar 11 dias, eu não sabia o que era ficar Estou sabendo o que é ficar 11 dias desempregado, não é bom não, hein? Pois é, Hugo, um dado curioso nessa sua fala é que você disse que as primeiras partidas que você narrou aqui em São Paulo, imagino que foi na equipe do Ivanor Batista, estou correto? Foi na equipe do Ivanor Batista, fui Exatamente, convidado pelo Ivanor Batista para integrar a equipe da 9 de julho. Quando ele locava horários na capital e na 9 de julho. As duas primeiras partidas que você narrou aqui em São Paulo foram partidas do Palmeiras. E a última que você narrou na Bradesco Esportes foi Palmeiras e Casa, uma goleada de 4-0, correto? É interessante, eu não havia me atinado para esse fato. O primeiro jogo o Palmeiras ganhou de 4, também do CRB. O Sandro Gaúcho era até atacante do CRB, foi um jogo no Palestra Itália na Série B. O segundo jogo que você citou, que é o primeiro da 105, foi no Anacleto Campanella, São Caetano e Palmeiras. Se não me engano, esse jogo ficou 2-2. E era Campeonato Paulista, talvez, né? Não, era a estreia no Campeonato Brasileiro, a abertura do Campeonato Brasileiro de 2005. Ah, verdade. O Hugo, você poderia, eu não sei se você sabe ou se você quer falar ou não, fica a seu critério isso, mas o que é que está ocorrendo? É falta de dinheiro? Porque não é a Bradesco que banca, assim como na Sul América Trânsito, não é a Sul América Trânsito, é recessão do mercado, é falta de patrocínio, são cortes necessários. O que está ocorrendo, Botelho? Olha, isso não chega até a gente, sabe, é uma coisa assim que não chega até a gente. O que você fica sabendo é especulação, é conversa de corredor, aquele famoso cafezinho, vamos tomar um cafezinho, e todo mundo assim, espantado, não chega até você, o que realmente está acontecendo. Eu acredito que o grupo esteja passando por uma reformulação muito grande, e, consequentemente, dentro dessa minha crença, a necessidade de cortes devido estar um grupo de funcionários muito inchado. Eu até costumo brincar, eu tenho um amigo que é meu padrinho de casamento e é auditor da Caixa Econômica Federal, e a gente se vê pelo menos uma vez ao ano, nos finais dos anos, ao final de cada ano. E eu costumo brincar com ele dizendo assim, olha, a função do auditor é demitir 1/3 dos funcionários. Os auditores odeiam quando você fala isso. Mas o grupo passou por uma auditoria, isso todos nós sabemos. Houve uma pesquisa interna, Eu até brinquei na época, falei, vamos responder esse questionário aqui, vamos preparar porque vem bomba por aí. E quando eu abri o questionário, eu já conheci, eu falei, isso aqui é auditoria. Então, veio a bomba e muita gente perdeu o emprego. E você não tem, sabe, assim, informação concreta nenhuma que você possa passar para as pessoas. Olha, falta patrocínio, por isso o caixa está no vermelho, é preciso cortar. É uma reformulação enorme que será feita no grupo, então muitos funcionários não se enquadram mais no perfil e outros sendo contratados. Você não sabe. Então é muito difícil a gente falar. Você lê muita coisa, você ouve muita coisa, mas a certeza mesmo vinda de quem comanda, aquela informação concreta, eu não tenho. O Rodney, Oi. Eu não sei se você sabia, Carlos Brickman, há anos atrás, foi diretor-geral de jornalismo do Grupo Bandeirantes. E o Brickman diz claramente que aquilo é uma nau desgovernada,
que na época dele já era uma nau desgovernada, o Grupo Bandeirantes. É muito cacique para pouco índio. E eu fico assustado com isso, porque, veja bem, em São José dos Campos você tem quatro Fofunha, 4 emissoras da Rádio Bandeirantes. Então, para mim, é um choque esse corte de grandes profissionais como o Hugo, como o Walker Blas, sabe? Como Vanderlei Lima também, que a gente não citou, né? Que era companheiro do Hugo na Bradesco Esporte. Exatamente, Zancopé Simões, eu não estou conseguindo entender isso, e eu não sou uma das pessoas mais burras, eu tenho uma inteligência mediana. Quando eu não consigo entender, Hugo, é o seguinte, e Rodney, se quem banca é a Bradesco, se quem banca é a outra, ela Sul América, como é que pode estar faltando dinheiro? É uma pergunta que a gente faz. Isso aí a gente se fazia. Né? Para citar um exemplo, eu não me arrependo de nada que eu faço. Eu fiquei 1 ano e 2 meses na Bradesco, eu posso dizer assim, eu trabalhei muito. O Vanderlei Lima, citado pelo Rodney, também trabalhou demais. Então a gente foi pego de surpresa. Mesmo porque, um mês antes, a gente teve uma reunião onde foi colocado a todos nós que havia feito uma pesquisa, não sei se o grupo ou se uma pesquisa dessas tantas que saem por aí, né, que o Ibope da Rádio Bradesco, com 1 ano e 2 meses, ele já havia ultrapassado o número de ouvintes, né, as transmissões com a bola rolando da Bradesco já havia ultrapassado o número de ouvintes da Band News. E foi feita uma fusão entre Band News e Bradesco e via Band News. Então, no momento que eu conversei tudo com o pessoal que foi me informar da demissão, sabe, eu fiquei assim, eu fiquei quieto, eu não quis nem questionar isso, porque subentende-se que se era para ser feita uma fusão, quem estava tendo mais audiência deveria ser preservado. Pelo menos eu penso desse jeito. Agora, se a alegação é para fazer ajustes e cortes em todo o grupo, qual o critério usado? O critério usado é a competência de cada um, é a aceitação do trabalho de cada um, ou é o tempo de casa, é o grau de amizade que cada um tem com cada um? Eu não sei, sabe? Não é passado isso pra gente. Isso é coisa minha, pensamento meu. Então, eu penso da mesma maneira. Se a Bradesco não tem valores, nunca me foram passados valores, mas se o Banco Bradesco está colocando a marca dele junto a uma emissora de rádio, Name Rights, a primeira rádio esportiva do país com Name Rights, não deve ser pouco dinheiro. Então, eu esperava um trabalho muito mais amplo, um investimento está sendo feito e uma execução muito maior dos trabalhos. E, infelizmente, não aconteceu. Eu cheguei a transmitir vários jogos off-tube do Pacaembu, do Morumbi. O que me deixou mais, assim, chateado um pouco, é que, trabalhando pela Rádio Difusora de Poços de Caldas, eu não fui a trabalho ao estado do Sergipe, a Tocantins, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Mato Grosso do Sul. Todos os outros estados eu fui a trabalho. E, além disso, muitas vezes de carro, eu transmiti jogos de futebol em mais de 100 cidades do país por uma rádio de Poços de Caldas, uma rádio de uma cidade de 170, 180 mil habitantes. E na Bradesco, eu fui uma vez a Santos. Todos os jogos eram feitos aqui. E a gente se perguntava, falava, gente, mas falta verba, mas como pode faltar verba? Ela já entra no mês com a verba garantida. Agora, isso não é na conta da gente, não chega pra gente. Para onde vai esse dinheiro, como ele é aplicado. E também ninguém vai questionar, vai perguntar. Eles são lá, os coordenadores, os diretores, eles sabem o que eles estão fazendo, eu prefiro acreditar assim. Hugo, eu tenho uma curiosidade em saber, você falou bastante aí a gente está falando bastante do patrocinador do projeto, né, que é a Bradesco Esportes. Como é que era esse tipo de relação com a Bradesco? Eles tinham algum profissional que ele tinha algum contato com os chefes de conteúdo do projeto? Havia alguma cara da Bradesco Esportes com quem você sabia, essa pessoa é da Bradesco, essa pessoa, e se isso em se confirmando isso, ela dava palpites, dava opiniões? O que você pode falar a esse respeito? Não, eu nunca tive contato com ninguém. Nunca tive contato com ninguém. O que eu sei é que no início do ano houve uma reunião e o
responsável teria questionado a audiência. E aí, é claro que a direção, obviamente, se defendeu, dizendo que estava fazendo o trabalho que havia feito, determinado, havia colocado para que fosse feito em contrato. Até onde eu sei, o Bradesco queria sim que fizesse futebol, mas como o projeto visa a Olimpíada de 2016 no Brasil, ele queria também que desse um espaço muito grande, né, um espaço para os esportes chamados amadores aqui no Brasil, que na verdade nenhum é amador, é tudo profissional. Hoje se fala esporte olímpico, né? Eles falam esporte olímpico, é tudo profissional. Esse negócio de esporte amador, esporte olímpico, esporte especializado, isso não existe, é tudo profissional, não é só o futebol que é profissional, não. Ou alguém acha que o Murilo, ele tem outra profissão e faz o vôlei pro hobby. Ou alguém acha que, né, o Alex da seleção brasileira de basquete, ele nas horas vagas ele vende cachorro quente na esquina. Não, ele é jogador profissional de basquete. Claro. Agora, se a lei reconhece ou não reconhece, isso não é problema meu, mas que eles são profissionais, igual os árbitros também são profissionais. Eles têm que ter um outro emprego, né, porque é questão de lei. Mas que eles vivem com o maior faturamento vindo do futebol, eles vivem. Então, bom, esse é um outro caso. E então eles cobraram mais audiência. E aí foi colocado aquilo que eu vinha desde o início falando dentro do projeto. Olha, nós precisamos fazer futebol, nós precisamos trabalhar com inteligência, nós precisamos fazer com que as pessoas venham para o futebol da rádio e através do futebol elas criem o hábito de ouvir a rádio. E aí elas vão criar o hábito naturalmente de ouvir outros esportes que não existe no país. O nosso país não dá espaço, principalmente no rádio, no meio radiofônico, aos esportes olímpicos, vamos dizer assim. E a Bradesco veio com essa proposta, mas não poderia ser esse choque. Teria que ser uma coisa mais bem estudada, pelo menos no meu entendimento, eu não sou dono da verdade. E aí o que aconteceu? Em janeiro a gente passou a transmitir mais jogos de futebol e a audiência cresceu. Tanto que, eu não tenho esse percentual, mas talvez 90% do que se falou da rádio em outras mídias pelo país afora, referente ao futebol. Pouca coisa deu eco. Por exemplo, o caso do Marcelo Moreno. Né? Foi um material que foi levado ao ar pela Bradesco Sport FM, que deu repercussão na mídia todinha. E aí a audiência começou a crescer. É a única informação que eu tenho de que houve uma reunião com alguém do Banco Bradesco e que algo foi pedido e foi determinado. Só isso, mais nada. Eu não conheci ninguém, não sei, se passasse perto de mim eu não sabia que era do Bradesco. Rodney. Hugo, João, antes só para aproveitar, porque o Hugo deixou um gancho interessante, a questão dos outros esportes. O que a gente percebe, a gente também tem uma certa vivência aí nesse meio, que talvez algumas entidades esportivas colaboram mais e outras menos. Por exemplo, a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, é uma entidade que ela já tem uma certa resistência com relação à transmissão de rádios, até porque ela tem lá o seu esquema de transmissão pela web, que depois até a gente pode se discutir isso. Agora, outras entidades como a NBB e a Liga, que gerencia a Liga de Futebol de Salão, já são mais flexíveis. Isso, vocês chegaram a ter algum tipo de problema com isso? Não, tipo de problema não. Houve uma dificuldade, por exemplo, a gente queria transmitir a final da Liga de vôlei, e aí recebemos uma informação. Quando eu coloco assim, recebemos, porque, Rodney, para que você entenda, para que vocês todos entendam, a gente lá dentro, eu era narrador, o Vanderlei Lima era repórter. Então, se você tinha ideia, olha, vai ter agora a final da Liga Masculina de Vôlei, a gente pode transmitir? E aí isso é passado à frente. E aí os responsáveis passam à frente, tem um departamento que domina todo esse assunto de direitos de transmissão ou não. E aí simplesmente chegava a resposta pra gente, olha, infelizmente não pode transmitir, nós não vamos transmitir. Não se pergunta por quê, entendeu? Morreu ali o assunto, é assim que funciona. Então, o vôlei a gente queria transmitir, mas não pode. Só que, em contrapartida, outras emissoras de rádio transmitiram. O basquete nós transmitimos a final. Nós transmitimos vários jogos, eu narrei vários jogos de basquete. O futsal a gente transmitiu o Mundial, mas porque o Grupo Bandeirantes tinha direitos para transmitir o Mundial de Futsal. Então há
sim um certo problema, você tem que negociar, eu não sei até onde isso vai e com quem é negociado também. E o vôlei me parece que é um pouco mais difícil, mesmo que tenha um contrato um pouco mais fechado com a Rede Globo de televisão. Pelo menos é o que chegou pra gente. Mas oficialmente, nada, é igual eu te disse, né? A gente recebe escala e cumpre. Mas algumas coisas acabam chegando, você acaba tomando conhecimento. Isso dificulta um pouco o trabalho também. Isso dificulta sim. O Rodney, chegou um e-mail aqui dizendo o seguinte: Rodney e João, é absolutamente inexplicável o que acontece, porque eu posso afirmar a vocês categoricamente, naquilo que eu conheço, ele só pede que não divulgue o nome dele, que na Sul América Trânsito, só o arrendamento pago para a Rádio Metropolitana, que é a titular do canal, a Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, é de R$800 mil mês. Então, não pode faltar dinheiro. Quem tem dinheiro para pagar R$800 mil no arrendamento de uma rádio, tem que ter dinheiro suficiente para manter uma equipe, Rodney. O que passa é interessante que, de repente, a Bandeirantes hoje está com uma política de que ela pode fazer mais com menos e aumentar um pouquinho aí a margem de lucro, que, aliás, é uma tendência aí das grandes empresas. Hugo, eu tenho uma outra curiosidade. Você foi uma das pessoas que participou do lançamento do projeto e a primeira equipe que montou foram o Sérgio Patrick e o Eric Betting. Depois houve uma mudança de direção, agora tem a Renata Veneri. Houve alguma mudança significativa do projeto da Bradesco Esportes nesse mais de um ano aí que ela está no ar? Você percebeu isso? O que chegou para você sobre isso? Olha, o Rodney, bom, primeiro, eu queria falar sobre a Sul América Trânsito, né? Alguém mandou um e-mail e tá essa informação. Eu não posso falar nada sobre isso. O que eu conheço da Sul América Trânsito é que eu sou um dos ouvintes, eu entro no meu carro, me sintonizo para saber como está o trânsito e conheço o Felipe, conheço o pessoal que trabalha, que comanda tudo. Em relação a valores, eu não tenho a mínima capacidade de falar nada, né? Como também não tenho da Bradesco, como também não tenho de outras emissoras. Em termos de valores eu nunca tomei conhecimento, não é da minha alçada. Sobre a mudança, o Sérgio Patrick saiu porque ele estava sobrecarregado. E aí, é claro, a Renata Veneri assumiu, e quando você assume um projeto, você faz algumas reformulações. Ainda mais um projeto embrionário. E foi natural que ela chegasse, ela tem um estilo diferente do Sérgio Patrick de trabalhar, e ela pegou uma rádio com 2 meses, se não me engano, acho que o Patrick não chegou a ficar 3 meses, 2 meses que estava no ar, as coisas ainda estavam acontecendo, as pessoas ainda estavam procurando, né, um rumo, que caminho nós vamos dar tudo tudo isso, desculpe, e ela chegou e ela trouxe a escola dela, a gente percebia isso. A Renata é uma pessoa que trabalha muito, ela trouxe a escola dela. A escola dela é a escola Band News. E a gente percebia que a rádio, a cada dia, parecia tentar levar para o ar mais aquele jeito Band News de fazer rádio, porém falando de esporte. A Band News fala um pouquinho de esporte e fala também, né, do cotidiano. Vamos colocar assim que é uma rádio direcionada ao público e que eu acredito que não seja o público do esporte. Então aí pode ter sido um pecado. Mas eu sempre me dei bem com a Renata, sempre me dei bem com o Bernardo Ramos, que é o chefe de redação. Já havia trabalhado com ele no Terra também, foi meu chefe lá no Terra. E o que você percebia ali é que a rádio, a cada dia que passava, parecia ganhar mais a cara de uma Band News esportiva. Isso é fato. Isso é fato. Então, foi a única mudança mesmo que eu percebi. E uma mudança de nomes, né? Nós perdemos apresentadores com um grande apelo junto ao público esportivo, como o Sérgio Patrick, como o Alex Miller, né? Que são pessoas ligadas ao esporte há pelo menos uma década e meia, 2 décadas. Então, o programa do Alex Miller, por exemplo, de manhã, ele estava voando, 10 às 11 da manhã. E ele e a Júnior vinha na sequência das 11 ao meio-dia. Por que estava voando? Porque era o Alex Miller. O Alex Miller já tem um nome respeitado no meio. A tarde era muito legal com o Sérgio Patrick, porque você ligava porque você sabia que o Sérgio Patrick ia para o ar. Infelizmente, eu sinto que no rádio há uma contramão de tudo isso. Hoje, poucos são aqueles que têm um nome e que quem comanda está respeitando esse nome.
tá mais ou menos assim, olha, rádio qualquer um faz. E não é assim. Rádio é diferente. Rádio você tem que ter carisma. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter carisma. Você tem que ter uma voz, no mínimo, que seja audível, que agrade as pessoas. Pelo menos o jeito que eu aprendi, que eu vejo, que quem se deu bem trabalha dentro dessas linhas. Você tem que ter conteúdo, você tem que ser um cara carismático, você tem que atrair as pessoas, você leva consigo, né, os seus ouvintes. Muita gente, graças a Deus eu posso dizer isso, né, se manifestou nas redes sociais dizendo, olha, eu ouvi a determinada emissora que você trabalhava, que era a 105 FM, e agora eu estou na Bradesco. E agora você saiu da Bradesco, pô, informa a gente onde você vai. Eu sou obrigado a dizer, nem sei ainda se eu vou, né? Eu percebi então, por que a Bandeirantes contratou o Zé Silvério? Porque ele levou o público, grande parte do público dele, para a Bandeirantes. Porque o nome de José Silvério é pesado, é muito forte. Então, a rádio vive disso. Agora, para ser construído esse nome, demora-se décadas, muitos anos, de muito trabalho. Então, o que se percebeu foi isso. Ganhou-se um padrão Band News, uma Band News esportiva, e perdeu-se muito na qualidade, sem criticar os profissionais que estavam lá, e que estão lá ainda. Que são garotos sensacionais, sabe, com muito conteúdo, que vão se dar muito bem. Mas, no meu entendimento, ainda são crus. Precisam crescer muito e vão crescer. É isso que você fala, o Hugo, é importante até porque é o pilar da sustentação da Rádio Bandeirantes, que ela tem profissionais com alto carisma. Então, você pega a programação, principalmente na parte da manhã, você tem José Paulo de Andrade, você tem Salomão Esper, a programação esportiva tem Cláudio Zaidan, tem Newton Neves. Então, a Bandeirantes, ela calcou muito do sucesso dela nisso, na questão dos profissionais, na questão do nome das pessoas. Você viu, o Carbone sabe disso. O Hugo, eles vinham cometendo um erro enorme, do meu ponto de vista, de ouvinte, demitindo o Mauro Betti. Eu quase caí da cadeira quando eu estava conectado à internet e alguém tweetou que o Mauro Betti havia sido demitido. Quer dizer, o país caiu da cadeira. Sim. E eles correram atrás e né, não vem ao caso agora, e corrigiram esse erro que eles estavam cometendo. Seria imperdoável, porque, sinceramente, se eu sou proprietário da Jovem Pan, do Sistema Globo, se eu leio aquilo no minuto seguinte, eu ligava para o Mauro Betti. No minuto seguinte, eu ligava para o Mauro Betti e falava, vem. Aliás, não vem não, onde você está? Estou indo aí te buscar. Fica parado, não atravessa a rua para você não tropeçar e cair. Fica parado onde você está, que eu estou mandando ir aí te buscar. Seria no minuto seguinte. Porque o Mauro Betti hoje é o grande nome entre os comentaristas do rádio esportivo brasileiro. Como você demite um profissional deles? Com aceitação em todos os meios. Então é um dos grandes equívocos. Agora falando, aproveitando esse gancho, tem um lado ruim que a gente fica realmente chateado, mas tem um outro lado, um reconhecimento profissional. Eu, por exemplo, nesse 31 de julho, eu fui abordado no corredor pelo Carbone, da Bandeirantes. Ele me deu um abraço, pôs a mão na minha cabeça, que era grandão, eu sou baixinho, e virou para mim e falou, Guinho, é o seguinte, você vai voltar para cá. É apenas um momento de reajuste na empresa. Você vai voltar para cá. Fica tranquilo, estamos aí. Saí, desci. Quando eu cheguei na parte de baixo do prédio, estava conversando com o Fábio Piperno, em frente ao Band Esportes. Tocou meu telefone, era o Mário Bacei, diretor de rádio da emissora. E ele falou a mesma coisa que o Carbone falou. E ele ainda esticou um pouco mais. Ele falou, olha, é o momento de tudo. Alô? Oi, alô? Alô? Dá o telefone aí, Fofunha. Dá o telefone lá. Pois o outro, aquele, Fofunha. Aquele. Eu tenho certeza. Ah, não, tá no ar, pode deixar. Eu até estou vendo o pessoal conversar, por isso que eu parei. Ele falou assim, eu tenho certeza que esse momento vai passar, as coisas vão se ajustar, a gente comete erros, e um dos erros que nós estamos cometendo é a sua saída. E eu vou te trazer de volta. Então, eu estou vendo muita gente, é claro, choca muito os cortes, mas tem uma direção tudo isso. Eu acredito que num futuro bem próximo, sabe, as coisas vão se ajustar, e novos empregos serão gerados. Hugo, só para fechar a questão da Bradesco Esportes, até porque eu também queria perguntar umas outras coisas para você,
Eu vi uma declaração numa entrevista num blog até bem interessante chamado Craque dos Boleiros, né, do Gabriel Dantas, e você disse que o projeto da Bradesco Esporte é interessante, mas ele não vai decolar. Declarações que você deu aqui a esse blog. Qual que seria, o que falta para a Bradesco Esporte decolar, na tua opinião? Olha, na minha opinião, eu parece que eu tenho um certo karma. Eu não acredito muito nessas coisas não, mas é para dar um direcionamento. Quando eu comecei a trabalhar como locutor esportivo, como narrador, na Rádio Cultura, estava montando uma equipe de esporte. Eu fiquei 6 meses, fui convidado para a Rádio. Alô? Oi, João, parece que a gente está perdendo contato, né? Tá caindo contato com ele. Vamos Não sei se tentar está fazer. chegando agora. Oi, Agora sim. Tava caindo. Está chegando legal? Tá. Agora sim. Bom, eu não sei até onde vocês ouviram. Mas, assim, resumindo, olha, de todos os locais que eu trabalhei, eu peguei projetos no início. Todos. Inclusive na 105. A 105 tinha 6 meses que estava no ar. E desde o início, eu já percebi que precisava ter o futebol como carro-chefe. Ah, mas a rádio não quer, o patrocinador não quer. Mas tem que ter. Nós somos um país futebolístico. É mentira esse negócio que o brasileiro ama o vôlei. Mentira. Os jogos da liga de vôlei, eles são com ginásios vazios. Os ginásios, eles recebem um grande público na final. E todo mundo ainda ganha camiseta. Então, nas finais, o público é legal. Rodney? Oi, tô aqui ainda. A gente está com alguns problemas de contato aí com o Hugo, né? Deve estar tendo algum problema no telefone dele. Hugo, você está nos ouvindo? Tô ouvindo normal. Que a gente está com alguns cortes aí, mas você estava falando da questão do vôlei, né? Que o vôlei não tem público, a liga não leva público, né? Mas não leva público. Mas também é uma questão, só desculpa, Hugo, estava fazendo uma parte, é uma questão também de que a gente não tem, a estrutura de clubes também não permite isso, né? São clubes transitórios, né? Então a gente vê aí, Araçatuba tinha um time bom, depois agora foi desfeito, então a gente não tem essa cultura sedimentada dos times, né? Então não dá para você formar torcida também, né? Eu ia chegar nesse ponto, então a gente já fez um atalho. Então o brasileiro ele gosta mesmo de futebol, cara. Futebol, o brasileiro gosta de futebol. Então o projeto para decolar, na minha opinião, ele tem que direcionar para o futebol e levar através do futebol o conhecimento ao brasileiro num todo dos outros esportes. Cara, o brasileiro não para, infelizmente, é verdade. O brasileiro não para ver uma competição de remo, a não ser se tiver um brasileiro com chance de medalha em Jogos Olímpicos. Sim. Isso é fato. O brasileiro não para assistir uma partida de golfe se ele não for praticante de golfe. A Fórmula 1 está caindo assustadoramente a audiência. E só tem audiência, na minha opinião, a Fórmula 1 só tem audiência significativa porque ainda tem o Felipe Massa. Verdade. Porque se sair do Felipe Massa e não tiver nenhum brasileiro ali, você vai assistir pra quê? Então vai ser um mínimo, vai ser uma fatia pequenininha que vai assistir. Não vai significar mais tamanho de investimento. Pelo menos eu penso assim. Então, eu acreditava que teria um trabalho muito sério virado pro futebol. Tanto é, Rodney e João, se vocês puxarem um pouquinho na memória, nas transmissões de futebol da Bradesco, a gente instituiu a cada giro de tempo e placar um teaser de até 10 segundos, falando sempre de um esporte que não fosse futebol, para que quem estivesse ouvindo começasse a tomar conhecimento na transmissão do futebol dos outros esportes, que hoje o Brasil ganhou no vôlei, que hoje a karateca brasileira ganhou uma medalha não sei onde, que hoje o judoca brasileiro ficou com a medalha de ouro no Grand Prix lá de Estocolmo, na Suécia. A cada 5 minutos eram 16 informações diferentes do futebol. A Band News não teve isso. Justamente para começar a colocar, né, no ouvinte, no brasileiro, o hábito de acompanhar outros esportes. Era uma tentativa. Então, para mim, só decola se tiver um investimento sério, contratar bons profissionais, alguns profissionais experientes, para que sirvam até de apoio aos mais novos, que contribuam para o crescimento dos mais novos, que sejam referência para os mais novos no futebol e que sejam ecléticos, que além do futebol eles façam também outros esportes. Rodney, diga. Eu queria ouvir a sua opinião e a opinião do Hugo o seguinte. Uma das coisas que marca a rádio é a voz padrão. Nós temos aqui na Showtime o Davi Roque, que é a voz padrão da Rede Globo em São Paulo e também faz Jovem Pan.
O Rabelo é a voz padrão nacional da Globo. O outro é a voz padrão da Record. A Bandeirantes tinha o Walker Blas, que era a voz padrão da Bandeirantes. E demitiram. Quando você perde a tua voz padrão, o cliente inclusive perde o referencial. Durante muitos anos, a voz padrão da Bandeirantes foi Ferreira Martins. Quando eles perderam esse referencial, o ouvinte se perde também. Qual a opinião de vocês dois sobre isso? O convidado pode falar primeiro, Hugo. O que você pensa a esse respeito? Olha, isso é muito importante, é verdadeiro. Isso tudo que foi dito, João, é muito importante dentro do rádio. O Walker, se não me engano, desde meados dos anos 70, ele estava no Grupo Bandeirantes. Conheci o Walker muito pouco, conversei uma vez com ele na redação. E há muitos anos sou fã do trabalho dele. É uma perda realmente muito grande. Dizem que há profissionais que ninguém é insubstituível. Há profissional que realmente é insubstituível. O trabalho dele está marcado, está na história. É um referencial, sim, principalmente para o meio. Principalmente para o meio, porque às vezes o ouvinte ele nem se dá conta de quem é, ele nem sabe o nome de quem é, mas ele percebe quando a voz muda. Ele logo pergunta, quem é esse? Esse é novo, o que está acontecendo? Então a mudança, às vezes ela choca, sim. E parece que é pouco, mas não é, significa muito. Lá na Bradesco, a Marina Valsec tem uma voz linda. É uma menina que veio de Sorocaba, trabalhou no Grupo Bandeirantes no Vale, e está na 89 FM. E ela grava muitíssimo bem, é impressionante. Quando eu fui para o projeto, quem havia gravado todas as chamadas era o Luciano do Vale. Quando a Marina começou a gravar, o pessoal logo passou a fazer tudo com a Marina Valsec. Se vocês observarem, hoje não tem mais a voz do Luciano do Vale, é da Marina. E a Marina saiu da rádio. Ela foi para 89, mas eles seguraram a Marina como a voz padrão da rádio. Rodney, você não pode se esquecer. É muito importante. Vocês não podem se esquecer, e acabei de receber um e-mail aqui para você, e vou te repassar, Rodney, dizendo o seguinte: a voz padrão da Sul América Trânsito era Isabela Camargo. Isabela Camargo saiu e foi para a Globo. Acabou o referencial que nós tínhamos de voz padrão na Sul América Trânsito. Perderam Isabela Camargo para a Globo. Hoje o rádio, eu vou até falar uma obviedade, né? O rádio é feito de voz e o ouvinte se identifica muito com isso. E no caso da Bandeirantes, né, da rádio Bandeirantes, a gente sabe que ela é uma emissora que ela se estabeleceu pela tradição. Então o ouvinte sabe realmente o que ele vai encontrar. Ele liga às 6 horas da manhã, ele ouve o Zé Paulo de Andrade com o Pulo do Gato, depois tem o Primeira Hora, o Jornal Gente, então ele tem aquela segurança. E a voz padrão de uma emissora de rádio, de televisão, é a segurança do ouvinte. O cara chega lá, sintoniza, puxa, estou na minha rádio, estou na rádio certa, porque eu estou ouvindo a minha voz padrão. E quando a emissora abre mão disso, realmente as pessoas perdem esse referencial e até vão demorar um pouco para se acostumar com algum outro profissional que assuma essa função, João. Olha, vocês se lembram, vocês são jovens ainda. Há algum tempo atrás, Hugo e Rodney, nós tínhamos uma série na Rede Globo, Kojak, dublada, lógico. O dublador que fazia Kojak, por algum motivo, se desentendeu e parou de fazer a voz do Kojak. A audiência da série caiu assustadoramente, tiveram que recontratá-lo porque os ouvintes rejeitaram o novo dublador de Kojak. Eu me lembro dessa história. Você lembra? Me lembro disso. Mas olha, vem uma nova safra, que uma palavra que está na moda agora é gestor. A gente vive ciclos curtos, né, de uns tempos para cá, e de repente vira modismo. Então tudo agora é gestor. É gestor no futebol, gestor disso, gestor daquilo, está na moda, daqui uns dias cai. E os novos gestores, eles estão, pelo que eu percebo no meio rádio, eles não têm muito conhecimento da história do rádio. É fato. O rádio não está aqui por acaso até hoje. Quantas mídias já se perderam no meio do caminho, o rádio continua. Eu costumo falar para as pessoas, quando eu converso em grupo, tudo, falo, olha, lá nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nós tínhamos a radionovela. A radionovela foi para a televisão, virou a novela da TV. Ela acabou no rádio. Nós tínhamos programas de auditório, famosíssimos. Os programas de auditório migraram para a TV, acabou no rádio. Não existe, não tem espaço mais. Nós tínhamos as transmissões de futebol. Ela foi para a TV e continuou no rádio.
já está até hoje no rádio. Então muitos deles nem sabem disso. Se você fala, eles ficam espantados. Porque eles são gestores. Eles chegam, né, para administrar, para alavancar aquilo ali, mas como? Com o que eu aprendi na faculdade. Rádio não se aprende em faculdade. Faculdade se aprende técnica. Rádio você nasce. Você tem o dom, vou usar a palavra de novo, você tem carisma, a comunicação. É aí que eu queria chegar. Comunicação. O dublador do Kojak, ele tinha a comunicação que a expressão do Kojak mostrava. Hoje o comunicador está sendo colocado em segundo plano. Tem dois comunicadores da Band FM, que são sensacionais. É o Marcelo Cassé e o Robson Ramos. Eles são essência da comunicação no FM. Eles conseguem fazer uma comunicação entre aquele FM onde você poderia falar 20 segundos e o rádio AM que conversava com o ouvinte. Eles atingiram o meio termo. Esse é o caminho para a sobrevivência do rádio. Tem que preservar a comunicação. E não está acontecendo isso. O que você está ouvindo hoje, às vezes, é muito desagradável. O Rodney, ele tocou num ponto crucial e que ninguém toca. Rádio não tem memória. Eu já contei essa história inúmeras vezes, se o Rodney me permitir, porque o horário é dele, eu gostaria de dizer o seguinte. Tim Maia foi contratado para fazer a música Tema de Amor da Bandeirantes nos anos 80. Lembrado até hoje, hein? A música era Leva. Eu estava um dia conversando com o diretor da Bandeirantes Vale do Paraíba e falei para ele, você sabia? Ele falou, não, mas essa música não é do coisa. Eu falei, como não é? Você é idiota, você está na Bandeirantes e não sabe que essa música foi paga para o Tim Maia para fazer como tema de amor da Bandeirantes? Eu não sabia disso. Não tem conhecimento de rádio, Rodney, não sabem a história do próprio veículo que dirigem. Essa é a grande realidade. Mas isso é fato, né? Mas assim, de uma certa forma, eu acho que hoje em dia existe material disponível para as pessoas correrem atrás e tentarem conhecer um pouco mais do veículo que elas fazem, né? Então, existem aí sites que tentam recuperar um pouco essa memória. Você contando também, eu acho que é importante essa questão de profissionais novos no mercado, procurarem profissionais assim que já têm uma larga experiência para trocar ideias, para poder conversar. Também nos próximos programas eu quero trazer gente que fez o passado do rádio para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso também. Hugo, eu queria dar uma... Deixa eu só te interromper, Rodney, desculpe. Chegou aqui um e-mail. Você sabe que uma das grandes vozes do rádio brasileiro, vocês conhecem, é Jorge Elal. Jorge Elal mandou um e-mail dizendo o seguinte, você sabe por que ele está afastado da rádio? O que é um pecado, aliás? Você não sabe o porquê, né? Não, ele acaba de contar no e-mail aqui. Ele foi convidado para trabalhar, ele coloca na Rádio X. E quando ele foi lá, o coordenador, que tem 23 anos de idade, pediu a ele uma fita demo para mostrar o que ele fazia. Ele virou as costas e foi embora. E aí, Hugo, o que você acha? Você acha que não me espanta, não. Eu trabalhava na Rádio Difusora de Poços. Certa vez, chegou na rádio, acompanhado da esposa, o Lázaro Procópio. E o Lázaro Procópio foi a voz do Globo no ar, da Rádio Globo aqui de São Paulo, por mais de 20 anos, né? Quem não se lembra? Cada hora vinha o Globo no ar e o Lázaro Procópio era o apresentador. Havia se aposentado, mudou para Águas da Prata, foi a Poços de Caldas, chegou e me procurou. E quando eu vi aquilo, ele chegou no dia em que a gente havia tido uma reunião na parte da manhã e a rádio até havia feito uma proposta a mim para ser o âncora do jornal, na parte da manhã e no horário do almoço. Eu falei, olha, eu não posso, porque como que eu vou fazer? Eu faço jogos quarta e quinta à noite, no outro dia eu tenho que estar aqui 6 horas da manhã. Eu vou sair de São Paulo 1 hora da manhã e vou estar aqui 6 horas, não vai dar certo. A gente vai ter compromisso comercial e não vai ter como cumprir, vai ficar ruim para todos os lados. Ele chegou depois do almoço, a reunião foi de manhã. E eu apresentei para o dono, proprietário da rádio. E o proprietário virou para mim e falou assim, leve ele no estúdio, pede ele para ler algumas notícias para mim, para eu ouvir. Aí eu virei para ele e falei, eu vou pedir para o William Bonner do rádio fazer um piloto para você ouvir. Aí ele assustou. Na outra semana o Lázaro estava trabalhando. Você imaginou eu falando pro Lázaro, Lázaro, entra aqui.
Você pode gravar essas 3 notícias para mim aqui, porque o chefe quer ouvir, para ver se você é bom mesmo? Que brincadeira. Que Dono, brincadeira. proprietário. Isso é Você vai brincadeira. esperar o quê? Isso é brincadeira. Isso é falta de respeito. Isso que estão fazendo, Rodney, é falta de respeito, Rodney. Não se tem respeito com os profissionais do rádio. São simples números que podem ser demitidos a qualquer momento. Quando a rádio tem algum problema financeiro, a primeira coisa que se faz é demitir o comunicador. E comunicadores de escola, como Hugo, como Walker Blas, como Zancopé Simões. E você coloca isso com muito maestria no Rádio Amantes, viu, Rodney? Pois é. Eu queria, bom, primeiro eu quero agradecer ao Hugo, né, que a gente tinha combinado só meia hora, mas agora a gente está com quase 50 minutos de entrevista, e eu só, então, agradecer mais uma vez ao Hugo, e eu só queria fazer uma pergunta, que essa semana também surgiu até no blog do Eric Betting, que você conhece bem, uma informação de que o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, tem planos de, num futuro próximo, passar a cobrar direitos de transmissão das emissoras de rádio. Primeiro, o que você acha dessa medida? Segundo, isso aí não vai acabar matando o rádio esportivo? Olha, eu acho que você tem direito de colocar valor no seu produto. Compra quem quer, compra quem tem condições. Ponto. Eu acho que o Corinthians tem todo o direito. Antes, ele vai ter que ir até a Constituição e ler o que está escrito. O Atlético Paranaense tentou fazer isso, não deu certo. O Corinthians, ele montou uma televisão. O Corinthians montou um jornal, o Fiel. Você lembra? Lembro, opa. Ele pode cobrar. Ele deveria montar uma rádio para ele. Como o São Paulo deveria montar uma rádio, o Palmeiras, a Portuguesa, o Santos, o Cruzeiro, o Flamengo, todo mundo deveria montar um canal de televisão. Mas as tentativas até aqui não foram boas. Mas concordar comigo. Eu quero saber o seguinte: quanto tempo a minha emissora de rádio ela destina dentro da sua programação para noticiar o Corinthians? Ela divulga a marca Corinthians. Quanto custa cada 30 segundos? Quanto me custa mandar um profissional todos os dias para cobrir o treino do Corinthians e ser aquele elo entre Corinthians e torcedor? Quanto o Corinthians vai me pagar? Não sou só eu que vou pagar o Corinthians. Eu vou pagar para transmitir os jogos do Corinthians. Eu vou noticiar o Corinthians durante toda a semana. Eu vou cobrir o dia a dia do Corinthians. Se eu estou pagando, eu vou exigir condições ideais para realizar o meu trabalho. A Rede Globo, ela não para uma rua no Pacaembu para colocar os caminhões dela. Ela precisa daquele espaço. Ela paga caro pelo produto que ela vai transmitir. Ela tem as cabines adequadas para os profissionais trabalharem. Ela tem toda a segurança. Ela exige uma série de coisas. E ela está certa, não é uma crítica à Globo, não. Ela está certa, tem que exigir mesmo, ela está pagando. Então, se eu tenho que pagar para transmitir os jogos do Corinthians, quanto eu vou receber por cada 30 segundos que eu dedicar na minha programação Corinthians? É simples, eu não vou fazer divulgação de graça. O único produto que o rádio tem para vender é tempo. Então, um segundo no rádio é precioso. É só negociar, sentar à mesa e colocar, olha, quanto que vale a transmissão do seu jogo Corinthians? Eu quero tantos milhões. Agora é o seguinte, aqui dentro da rádio custa tanto isso. E aí? Negocia, tudo é negociado. Agora, primeiro, a Constituição não permite. É só pesquisar. Só pesquisar. Não tem muito segredo. Você chegou a ler o post do Eric Betting a esse respeito? Que eu achei estranho um pouco o tom que ele utilizou, né? Que ele fala em farra das rádios. Você chegou a ler? Ele fala sobre... Ele chegou a usar um termo sobre farra das rádios. Então ele acha que essa transmissão não paga, esse não pagamento de direitos de transmissão das emissoras de rádio aos clubes de futebol ou às entidades aqui do Brasil seria uma farra. Você concorda com isso? Olha, eu não concordo, primeiro, porque desde o início, o rádio foi uma espécie de mola propulsora para o esporte. A televisão veio depois.
A Constituição, até onde eu sei, ela garante o direito do rádio de fazer essas transmissões. Ninguém está transgredindo nada. Então eu não concordo. E outra coisa que eu disse, o espaço do rádio custa dinheiro. O rádio vende o futebol. É verdade, ele vende o futebol. Mas ele se sustenta de quê? De tempo, que eu acabei de dizer. Então ele determina 5 horas da sua transmissão, ele direciona 5 horas da sua transmissão para uma partida entre Corinthians e São Paulo. Ele tem que vender aquele espaço publicitário. E ele está, o quê? Divulgando. O que ele cobra dos clubes para divulgar um jogo dos clubes? O que ele cobra? Nada. Não sai um centavo do bolso dos clubes. É diferente da televisão. A televisão trabalha com a imagem. O rádio não trabalha com imagem. O rádio trabalha com o som próprio. Ele não depende da imagem do Corinthians. Ele não projeta a imagem de nenhum jogador para falar que ele está fazendo uso da imagem daquele jogador, né, em benefício próprio. Não. Ele transmite um acontecimento, um fato. Ele está informando. Uma narração de futebol nada mais é do que você informar o que está acontecendo dentro daquele campo de jogo, contar uma história em tempo real. Então, ele... É uma reportagem sobre... É uma reportagem. Então, o rádio, ele divulga aquele produto a semana toda. Ele desperta nas pessoas o interesse de ir ao jogo. Ele desperta nas pessoas o quê? O interesse de comparecer com a família no final de semana, no Pacaembu, para assistir um Corinthians e Vitória. Ele leva público ao estádio, sem o uso da imagem de ninguém. Somente do trabalho dele, da informação. Agora, se o Corinthians se sente no direito, eu concordo. Que ele busca o direito dele. Mas eu tenho absoluta certeza que virá represália do outro lado. E o problema aí também os dirigentes vão colocar a mesa um valor também para fazer todo aquele trabalho de apoio ao clube. E o problema também, Hugo, que talvez acho que o Corinthians pode chutar os valores lá em cima, né? Em outras épocas o Atlético Paranaense quis cobrar um valor de quase 500 mil reais. Você acha que alguma rádio, especialmente do interior, teria condições de pagar isso? Claro que não. É óbvio que não. Hoje, gente, vamos contar nos dedos quais as rádios que faturam de verdade com futebol. Em Minas Gerais você tem uma rádio. Belo Horizonte tem o quê? 3, 4 milhões de habitantes, você tem uma rádio, que é a Rádio Itatiaia. Porque as outras não saem do lugar. Você vem a São Paulo, quem ganha dinheiro de verdade em São Paulo com rádio é Bandeirantes, é Jovem Pan, é Rádio Globo, é a Transamérica, que tem uma equipe sensacional, que faz um trabalho fantástico. A 105, graças a Deus, engrenou, porque durante 2 anos, nos 3 primeiros anos, ela pagou conta. Eu trabalhei lá 6 anos e meio, eu sei. O trabalho é sério, graças a Deus, deu tudo certo para todo mundo lá. Então, quem está ganhando dinheiro com rádio em São Paulo hoje? São 3, 4. E é o coração comercial do país. O rádio de Curitiba, há muito tempo, eu leio, vem sofrendo. Sim. Né? Porto Alegre tem um Grêmio forte, internacional tão forte, uma torcida tão apaixonada. O maior clássico do futebol brasileiro, na minha opinião, é o Grenal. Né? Não há rivalidade igual a rivalidade Grêmio Internacional no Brasil. Você tem o quê? 2 rádios. A gente pode falar assim, essas rádios estão faturando bem. 2, a Gaúcha e a Guaíba. Sabe, então, eles acham que o rádio também está nadando em dinheiro. Não é assim não, o rádio sofre uma concorrência muito grande com a imagem. E a imagem é TV, a imagem é internet. Né? Hoje você liga no Band Esportes, você liga aliás, eu ainda estou no grupo Bandeirantes de Comunicação, que eu tenho um contrato com o Band Esportes, graças a Deus, né? Não estou tão abandonado assim. Mas é legal, adoro o Band Esportes. Você tem a ESPN, você tem a Sport TV. Então, principalmente o Sport TV, o que está fazendo? Um trabalho maravilhoso do rádio com imagem. Sim. Um dos programas da Fox chama Fox Sports Rádio, né? Tem... Fox Sports Rádio, que eu vejo que é um dos programas que mais Martins paga tá lá, que é tributo meu amigo para essa linguagem, né? É muito legal, é um programa diferente. Então, é o quê? É um rádio com imagem. Você vê uma passagem de um estádio para o outro, é o que o rádio fazia antigamente, a televisão está fazendo hoje.
Antigamente eu ficava ouvindo a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, terminava o jogo do Cruzeiro, e entrava de outra cidade, um outro narrador para fazer o jogo do América. Hoje acontece isso, é só você ligar a televisão, é instantâneo, é o rádio com a imagem. Né? Então eu acho que o Corinthians tem que cobrar mesmo. Se ele acha que ele está no direito, ele tem que cobrar. Para ele ver se ele está no direito ou não, ele tem que ir na Constituição. Se a Constituição não protege o rádio, ponto. Aí a porta está escancarada. Ele coloca o preço dele. Mas pode esperar que o rádio também vai querer cobrar dele o espaço que o rádio for destinar dentro dos seus programas esportivos. Tem que ter uma contrapartida. Perdão, desculpa, tem que ter essa contrapartida. Hugo, eu quero agradecer, como eu falei, a gente superou aqui as expectativas, a gente tinha combinado meia hora naquele e-mail que eu te mandei, mas a gente falou aqui por quase uma hora. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e o seu coração aberto em falar sobre todos esses assuntos. Legal, obrigado, Roder, pelo espaço. Eu queria deixar bem claro a todos, assim, olha, é um momento difícil, tá? É um momento difícil. A gente viu que a Record, ela também demitiu muita gente. O Grupo Bandeirantes demitindo muitos profissionais qualificados, profissionais renomados. Muita gente também, né, porque o eco é tão grande. Quando sai o Walker Blas, quando vem a informação da demissão do Mauro Betti, quando... né, acredito que as coisas vão melhorar. A gente tem que acreditar sempre. E que tudo isso que o Grupo Bandeirantes esteja passando, que não seja um mero acaso, um capricho das pessoas, não posso acreditar nisso. É porque há realmente necessidade para isso. Infelizmente sobrou para mim, vamos dizer assim, sobrou. Mas a gente tem saúde, a gente busca um outro espaço. Quem sabe amanhã lá mesmo possa aparecer um outro espaço. Eu acredito ter deixado portas abertas. Eu fiz o meu trabalho da melhor maneira que eu pude fazer. Se eu não fiz mais é porque eu não pude, por N motivos, mas o meu melhor eu procurei dar mais uma vez. Não tenho mágoa, longe de mim ter mágoa disso. Tenho questionamentos, obviamente. Né? Continuo no Grupo Bandeirantes, continuo prestando serviço no Band Esportes, já tenho 2 escalas no meio da próxima semana. E é um momento delicado. Você está no delicado. Terra ainda, né? E também, tem um contrato com a Terra também. É um momento delicado, né, no nosso meio. Mas a gente tem que pensar que vai passar. E vai melhorar. O espaço está aí. E a gente também tem que ser inteligente nesse momento para procurar outras opções. Uma opção interessante é esse trabalho que você faz, Rodney. Já há um bom tempo. Isso é muito interessante. Pode ser um caminho a ser seguido por muitos. Por que não? A internet está aí, o espaço está dado. Né? A gente também não pode ficar preso eternamente só a um tipo de mídia. A gente tem que ver que o leque está se abrindo e procurar o caminho para aproveitar. Eu posso dizer é que eu desejo muito sucesso. Eu não acredito que o projeto da Bradesco Esportes FM, do jeito que está sendo, irá vingar. Mas eu acredito que mudanças possam acontecer no meio do caminho. E essa situação possa ser revertida. Potencial nós temos, porque é inadmissível. Nós temos o Campeonato Brasileiro hoje com calendário. Nós temos um vôlei que cresce, nós temos um basquete que cresce, o melhor futsal do mundo. Nós temos o MMA, que é um evento que o brasileiro abraçou. Nós temos uma natação muito forte, nós temos um judô muito forte, nós temos uma Copa do Mundo que vem pela frente com investimento bilionário, depois na sequência uma Olimpíada, e não é possível que uma rádio de esportes não vingue no Brasil. Não é possível, e mais, com o name rights de um banco como o Bradesco. Não é qualquer banco. Então tem alguma coisa que está sendo feita e que não está correspondendo. Eu acredito que quando a direção do grupo, num todo, detectar esse problema, o foco é esse, tem que ser levado para esse lado, para que o projeto decole, aí o projeto vai decolar. Pois é. Vamos fazer. É isso aí, Hugo. Muito obrigado, grande abraço. O espaço está aberto aqui. Se você quiser voltar outras vezes, o espaço está aberto para a gente falar mais até sobre a questão do rádio esportivo. Legal. Obrigado, Rodney. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Um abraço a você.